Eu sou a Crislane. Eu sou o Guilherme. Nós somos da DM16 e nós estamos aqui para falar para vocês sobre o tema perseguição dos alemães na Era Vargas. Bom, pessoal, para começar a gente precisa entender um pouquinho de como que o Brasil estava no período que tudo isso aconteceu. A partir de meados do século XIX até a década de 1940, aproximadamente 5 milhões de imigrantes europeus vieram para o Brasil e a maior parte deles foram para os estados do sul. Com o movimento de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas à presidência do Brasil, a construção da nacionalidade recebeu grande atenção do Poder Executivo. Devido à crise de 1929, a Revolução de 1930 levou Getúlio Vargas ao poder. E devido à escassez de crédito e de mercados, ele acabou mantendo relações com dois protagonistas da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Alemanha. Porém, o Brasil declarou guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista em agosto de 1942. Depois da década de 30, quando Getúlio Vargas assumiu o poder, ele pensava que somente com uma interferência estatal o Brasil conseguia se tornar uma pátria unida. Pensando nisso, ele criou várias propostas de identidade nacional e uma delas era excluir qualquer uma das interferências estrangeiras para transformar o Brasil o mais nacional possível. Bom, para os ideólogos do Estado Novo, a construção do Estado Nacional passaria necessariamente e principalmente pela homogeneização da cultura, dos costumes, da língua e da ideologia, juntamente com a incorporação e a adaptação dos estrangeiros aos valores nacionais. Cuspiam em mim, porque eu era loira, eu era branca, né? Eu era a única que tinha o nome alemão na minha aula. Eu vinha sozinha para casa e as minhas amigas, as colegas vinham atrás de mim, me rodeavam e queriam me esbofetar e xingavam. Então eu ficava sozinha chorando naturalmente. Eu chorava, chegava em casa, chorava. A gente não podia andar assim na calçada, tinha que andar no meio da rua porque a gente levava cuspidelas lá das janelas. Então, isso foi muito marcado para mim. Me lembro até hoje, que cuspiu aqui, sabe? Então, isso eu sinto até hoje. No momento do perigo, todos os brasileiros acorrerão à defesa da bandeira. E eu estarei convosco, pronto para lutar, para vencer, para morrer. Acho que uma guerra é a coisa pior que existe. Então, e justamente a gente tinha ligação com a Alemanha, né? Então, isso foi... A gente sofreu também com isso, né? Famílias de nome alemão ou propriamente alemães natos que tinham casa na praia. Esses foram proibidos de frequentar. Os alemães mesmo não puderam. Não puderam. Eles não podiam chegar não sei quantos metros até a beira do rio, do mar. Senão, achava que a gente ia... Sinalizar, né? Para os submarinos, né? Essas coisas todas, né? O governo tinha como proposta desmanchar qualquer heterogeneidade social e transformar o Brasil numa nação homogênea sem nenhuma distinção. Entre 1938 e 1939, saíram decretos que restringiam a entrada ou a permanência dos alemães aqui no Brasil. Como, por exemplo, eles não poderiam falar a língua deles em público ou publicar jornais que não fossem na língua nacional. Eu era professora em Brusque, tinha espiões lá, aí falaram que eu falei alemão, perdi meu emprego. Era pesado, porque era perseguição, né? O governo colocou secretas, sabe? Uma polícia secreta justamente para espionar, porque era um pecado falar alemão. Um desses decretos é o que criou a Comissão de Nacionalização, que tinha por objetivo estudar as leis nacionais para regular a entrada, fixação, naturalização e expulsão dos imigrantes estrangeiros. O decreto 383 proibia a participação e atividade política dos imigrantes. O decreto 406 regulamentava a entrada de estrangeiros no país e também as cotas para cada país, no caso que os estrangeiros iriam entrar.
Isso quer dizer que eram definidos quantas pessoas de cada país que poderiam vir para o Brasil. Em 1868 criou a Comissão Nacional do Ensino Primário, que queria nacionalizar todo o ensino primário para ensinar português aos estrangeiros e nenhuma outra língua seria permitida nas escolas. Logo que me formei, com 18 anos, fui ser professora em Timbó. E as crianças lá eram de um meio alemão também. Eles não sabiam nem o que é uma borracha ou um lápis. E o diretor era tão ruim, não deixava falar nenhuma palavra, não queria escutar nenhuma palavra em alemão. Então eles ficavam que nem mudos no recreio e assim, não sabiam falar. Foi horrível aquele tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, houveram campos de concentração aqui no Brasil. A partir de 1942, depois que o país rompeu com o eixo, aproximadamente 3.000 pessoas de origem alemã, italiana e japonesa foram encarceradas em 10 campos de concentração criados em 7 estados brasileiros: Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Papai ficou preso 2 anos e meio. Quando ele partiu, tinha 7 anos e tinha 10 anos quando ele voltou. Excelentíssimo Senhor Presidente Getúlio Vargas, o delegado acusou meu marido de tomar cerveja enquanto navios brasileiros eram afundados. Nosso rádio está com defeito, ele não sabia de nada. Peço a liberdade de meu marido, que está preso no campo de concentração de Trindade, em Florianópolis. Algumas implicações sofridas pelo povo alemão em Santa Catarina. Muitas pessoas não conseguiram aprender o português e assim se viram obrigados a ficar dentro de casa enquanto tentavam dar um futuro melhor a seus filhos colocando-os na escola, na qual, todo dia, para aprender a língua portuguesa, as crianças tinham que escrever o hino nacional. A infância foi a época em que mais existia o preconceito. Os galegos, ou quinta-colunas, como eram chamados os alemães, se viam obrigados a andar no meio da rua para não serem cuspidos pelos moradores e também apedrejados por outras crianças. Também houve um caso em que uma família inteira voltou para a Alemanha em 1942, porque se ficassem no Brasil, o pai da família ficaria preso. Bronca daquela mulher que não falava português, que era minha avó. Então, ele fez os soldados rastejarem e destruírem totalmente a horta dela. Então, ela foi para a porta e disse um monte de desaforo pro sargento. Ele levantou a arma e apontou para ela. Apontou para ela para matar. Disse, cala a boca, porque eu vou te matar, né? E aí ela rasgou o vestido e disse para ele atirar se ele fosse homem. Tinha uma espingarda, assim, tipo de caça. Então eles colocavam na boca do cidadão e deixavam o óleo correr para dentro da garganta dele. O documentário toca num assunto esquecido e não por isso pouco importante ou delicado: a perseguição de alemães no Brasil nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o documentário são trazidas entrevistas e imagens da época que retratam fielmente a realidade dos imigrantes no período. São trazidas histórias carregadas de muita emoção que demonstram que as comunidades tiveram que conviver com medo, racismo e quase total esquecimento de suas raízes.